Bom, boa tarde a todos que já estão aí nos assistindo, nosso quarto webinar dessa semana, que começou na segunda com a visão geral de descarbonização nas cidades. O tema do nosso webinar é o papel do biogás na descarbonização das cidades. Na segunda a gente falou sobre a visão geral, na terça sobre o biometano em transportes, na quarta-feira falamos sobre a injeção de biometano na rede. Hoje vamos falar sobre o biogás e o saneamento, e amanhã, para concluir, políticas públicas e financiamento. Então, sejam muito bem-vindos, quem já está nos acompanhando todos esses dias. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal, no YouTube, e todas as apresentações vão ser disponibilizadas até amanhã na nossa página, no site da Biogás, tá? O chat está aí aberto para vocês fazerem perguntas, a nossa equipe está acompanhando. Hoje são 3 palestrantes, né, assim como nos outros dias, e ao final das palestras a gente vai ter o espaço para perguntas, então façam as suas perguntas. Caso a gente não consiga responder todas, que na verdade é impossível responder todas, mas a gente vai colocar todas as perguntas e respostas no site junto com as apresentações, tá bom? Bom, apresentando hoje nós temos 3 palestrantes para falar do biogás com o saneamento. Temos a Melina Uchida, que é gerente de novos negócios da Ecometano, a Rosane Eckbert, como é que fala? Como é que fala? Rosane, engenheira da Sabesp, e o Gustavo Possetti, da Sanepar. Ele já teve um probleminha aí para conectar, mas ele vai se conectar daqui a pouco. Vou falar rapidamente, né? O nosso objetivo hoje é responder algumas das nossas dúvidas que já surgiram aí nos outros dias de seminário sobre o papel dos resíduos do saneamento, como que eles podem ser utilizados para o biogás, quais as vantagens, quais as dificuldades de utilizá-los. Até para passar uns dados aqui, como o CEI Biogás divulgou há pouquíssimo tempo num webinar falando com todas as plantas de biogás, eles fizeram um levantamento grande, que é o Biogás Map, e lá eles mostraram que 9% das plantas de produção de biogás hoje no Brasil utilizam os resíduos do saneamento. Só que isso em números, né? Hoje são 521 plantas em operação no país, só 9% usam resíduos do saneamento. Porém, o biogás produzido por essas plantas corresponde a 77% do total. Então, aqui a gente vai explicar um pouquinho, né, o porquê que essa produção tão grande, tão relevante no Brasil hoje, e quais as dificuldades para a gente utilizar todo esse resíduo, que apesar de a gente ter uma enormidade de aterros sanitários e estações de tratamento hoje no Brasil, são poucas as plantas que estão fazendo o aproveitamento do biogás. A ordem, então, eu vou começar com a Melina. E tudo bem, Melina, começar com você? Sem problema, para o pessoal entender, a gente tinha... Eu seria a última, mas vamos, não tem nenhum problema. Por causa do problema de conexão lá do Gustavo, né? Ele que começaria, mas vamos inverter a ordem. Vamos. E aí a gente começa com você. Tá legal. Primeiro, queria agradecer o convite. Para nós da Ecometano é sempre um prazer compartilhar o trabalho do qual nós somos tão orgulhosos e ajudar a desenvolver esse mercado, né? O biogás, ele é um mercado fascinante, parafraseando um colega, o Peter, quem não consegue sair. Já faz bastante tempo que a gente trabalha, que a gente está atuando nesse setor, mas ainda tem muito trabalho para ser feito. Vocês conseguem ver minha tela? Deixa eu ver se está funcionando direitinho. Tá sim. Oi? Está aparecendo. Marcela, me dá, Tamar, me dá o ok para eu começar aqui. Beleza.
Pode ir. Pode ir? Tá, legal. Então, aqui estou trazendo para vocês um pouco da experiência e da visão da Ecometano sobre o trabalho do biogás. Acho que antes de contar, de entrar nos detalhes das plantas que hoje a gente tem em operação, é importante contar um pouco para vocês como a Ecometano está constituída, porque isso também ajuda a explicar o resultado que a gente atingiu. A Ecometano faz parte de uma holding chamada MDCPar, que já há bastante tempo se especializou em investir em ativos energéticos renováveis e de transição. Então, aqui embaixo, deixa eu ver se o meu cursor funciona. Funciona. Vocês conseguem ver as 4 áreas de atuação em que nós estamos inseridos. Hoje, nosso grupo tem ativos de produção de energia elétrica a partir de biomassa, biomassa plantada, né, renovável, produção de vapor também a partir de biomassa renovável, produção de biometano e exploração, purificação, comercialização de gás natural onshore e de duto. Como é que a gente está dividido hoje? Essas 4 áreas de atuação, elas são exploradas basicamente através de 3 unidades de negócio da empresa. Então, uma linha que faz a cogeração, então produção de energia elétrica e de vapor renovável, produção de biometano, seja em aterro sanitário ou em projetos de biodigestão, e a comercialização e tratamento de gás natural através da CDGN. Essa é a estrutura da holding, ela é importante. Como é que eu volto aqui? Essa estrutura da holding é importante, eu gosto de chamar atenção para esse aspecto, porque vocês vão ver quão importante foi a sinergia que existe entre os grupos, entre as diferentes empresas do grupo econômico, para que a gente pudesse hoje falar de sucesso. Focando no trabalho da Ecometano, que é o objeto principal da nossa discussão aqui, esse é um fluxograma que resume o nosso modelo de negócio, né? A nossa linha de negócio. Então, nós temos plantas tanto de produção de biometano a partir de resíduos sólidos urbanos, quanto plantas de produção de biometano a partir da biodigestão de resíduos agrossilvopastoris e de ETs, todas as massas que estão estudadas e que têm viabilidade, né? Então, basicamente, a gente pega o biogás do aterro sanitário ou do biodigestor, purifica ele e comercializa esse gás, ou injetando no duto, ou na forma de GNV, disponibilizando ele para a indústria. Inclusive, a gente faz o transporte desse combustível no formato comprimido, ou mesmo liquefeito, né? Poderia ser feito. Para contar um pouco da nossa experiência, eu trouxe aqui eu trouxe alguns dados das nossas plantas que hoje estão em operação. Então, aqui vocês veem algumas fotinhos da nossa planta de produção de biometano no aterro sanitário de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira planta de biometano do Brasil. Um projeto que tem uma capacidade instalada de produzir 15 mil metros cúbicos de biometano por dia, um investimento da ordem de 20 milhões de reais, e que entrou em operação, na verdade, em 2014. Então, vocês estão vendo aqui a data como data de operação, fevereiro de 2015. Essa é a data quando a planta entrou em operação contínua, mas ela ficou pronta antes, na verdade, em 2014. E aí vamos lembrar que o biometano de aterro sanitário só foi regulamentado como combustível pela ANP em 2017. Então, notem, essa planta ficou pronta 3 anos antes do combustível estar regulamentado. Um grande desafio para o grupo, acho que esse aqui é o first of its kind. É o primeiro projeto de biometano, com um grande desafio tecnológico, um grande desafio regulatório, e que só deu certo pelos parceiros, pela parceria bem construída que a gente conseguiu amarrar, tanto com o aterro sanitário, com os fornecedores da tecnologia, como com as empresas do nosso grupo, né? Esse é um projeto que
foi desenhado para injetar biometano no gasoduto, mas o gasoduto não veio e a gente teve que pensar em formatos alternativos para escoar esse biogás. Então, no primeiro momento, esse biometano ele foi transportado via GNC para o centro de distribuição do supermercado Guanabara, onde existia uma unidade de cogeração, uma unidade de geração de energia elétrica operada pela CHP. E depois, num segundo momento, que perdura até hoje, esse biometano é transportado em formato de GNC para postos de GNV da região dos lagos. E esse transporte ele é feito pela CDGN, que é a empresa, uma empresa coligada nossa, né? Uma das empresas do grupo MDCPar. Então, essa foi uma solução que pôde ser construída porque a gente tinha dentro de casa infraestrutura e conhecimento de como lidar com gás natural e como transportá-lo. Para quem tem curiosidade técnica, aqui nessa planta a gente utiliza Water Scrubber como tecnologia de purificação. Depois, a gente, em 2017, colocou em operação a segunda planta do nosso portfólio de produção de biometano, e é a segunda planta de produção de biometano do Brasil. Digo, produção de biometano em aterro sanitário. Construído num aterro sanitário de Fortaleza, na verdade fica em Caucaia, que é um município da região metropolitana de Fortaleza, um projeto com capacidade instalada de 90 mil metros cúbicos dia de produção de biometano, com 100% da produção injetada no gasoduto da Cegás, que é a concessionária local. Quem assistiu ao webinar de ontem viu o relato da Cegás, pôde já ouvir quão felizes nós somos com esse projeto, né? Essa é uma parceria da qual a gente morre de orgulho, é um exemplo de uma parceria muito bem costurada com o governo, com o próprio aterro sanitário, com a concessionária de gás, e que ainda hoje tem a maior produção de biometano do país. Ela não é a maior em capacidade instalada, mas ela é a maior em produção. Um investimento na primeira fase de bilhões de reais, mais um investimento de 25 milhões pela Cegás para a construção do duto. Quem assistiu à apresentação do Hugo ontem viu que eles conectaram a planta, né? Então construíram um duto para conectar essa nossa planta. Projeto que entrou em operação no finalzinho de 2017. E por que finalzinho de 2017? Porque a gente estava lá esperando a ANP regulamentar o biometano. Então, assim que a ANP regulamentou o combustível, essa planta foi startada e nunca mais parou. Tanto que hoje ela está em ampliação. Na verdade, ela já tá indo para a segunda ampliação. A gente hoje tem uma capacidade instalada de 90 mil metros cúbicos dia, estamos indo para 105 e já estudando os próximos incrementos. Nessa planta, para quem tem curiosidade, a gente faz um tratamento, o sistema de purificação é físico-químico, e na verdade é um tratamento biológico para dessulfurização também. Na sequência, eu tenho um videozinho que mostra como essa planta foi construída. Eu não sei se ele vai funcionar. Tamar, me ajuda, me dá o feed se ele está rodando bem. Eu acho que... Então, não sei se tem áudio, vocês conseguem ver aí os dois maciços do aterro sanitário, à esquerda o aterro que funcionou até o ano passado e à direita o aterro que entrou em operação esse ano. A gente construiu a planta bem no meio, a planta de biogás está construída bem no meio para justamente aproveitar o biogás dessas duas unidades. Agora, como é que a gente faz a captação do biogás nesse aterro? São uma série de poços verticais, horizontais, perfurados ou não, num total de... Não, honestamente, nem sei o total, ultrapassa de 400 poços, com certeza. Estão vendo aqui na ilustração como é que a gente monta um poço horizontal. Esse é um trabalho que é diário, né? A gente constrói os poços acompanhando o aterramento dos resíduos. Então, um trabalho que se iniciou no dia 1, e só vai terminar quando o aterro encerrar as operações. Agora aqui vocês estão vendo uma ilustração de como são perfurados os poços verticais.
importante dizer que não só o trabalho de montagem de poços é diário, mas também a gestão do biogás que sai deles, né? Nós temos um cuidado muito forte com a qualidade do biogás que é extraído do aterro, para minimizar a entrada de ar, que para o biometano é um contaminante. Então, a gente controla bem o biogás que vai vir do aterro para baratear, para reduzir os custos no sistema de purificação. Você vê aí em amarelinho o biogás saindo do aterro e vindo até a planta de purificação, e ele vai mostrar já o que a gente planeja fazer no aterro cuja construção começou esse ano. Aqui vocês estão vendo um esquema da planta de purificação, que começa com um sistema de dessulfurização. Esse é um tratamento biológico. E aí a gente tem uma série de aspiradores, compressores. É uma planta para encher os olhos de qualquer engenheiro. Temos um sistema de remoção de CO2, lógico que a gente tem que ter um flare para questões de segurança, né? Então, todo o biogás que excede a capacidade da planta é queimado lá, todo o gás que não atinge a especificação da ANP é queimado lá, e aí 100% do biometano produzido nessa unidade é injetado na rede da Cegás, que distribui ele para os seus consumidores. Bom, meninos, vocês conseguiram ver o vídeo de alguma forma? Sim, ele fica um pouquinho travando, mas você falando ficou bom, Melina. Acho que... De qualquer forma, eu convido quem tiver interesse, convido a galera a visitar a página do LinkedIn, a página da Ecometano no LinkedIn, onde esse vídeo está disponibilizado, tá? Também no site da Ecometano, se vocês quiserem. Então, eu gosto de colocar esse vídeo, porque ele é muito didático, né? Então, quando a gente tem um público misto, eu acho que ele é bastante útil. E aí, queria um pouco, acho que até hoje, talvez para algumas pessoas aqui desse grupo é até já batido, mas por que desenvolver biogás junto com saneamento? Os motivos são infinitos, eu trouxe aqui os principais, só para a gente lembrar. Primeiro, quando a gente está falando de biogás, a gente está falando do tratamento de um passivo ambiental, né? Então, ou é um resíduo que está gerando biogás que hoje está indo para a atmosfera sem tratamento, ou é um esgoto que também está sem tratamento, ou cujo biogás está sendo lançado na atmosfera sem tratamento. Então, quando a gente fala de produção de biogás, a gente geralmente está falando de tratamento de passivo ambiental. Depois, a gente está falando de uma oportunidade de gerar uma receita adicional com a venda de um energético, seja esse energético biogás, ou biometano, ou energia elétrica, ou mesmo a economia, né? Porque às vezes o empreendedor ele pode usar tanto o biogás, o biometano, a energia elétrica para bater um consumo que ele tem hoje de diesel e por aí vai. Ou pode até economizar no tratamento, né? Às vezes ele tem que pegar esse resíduo e mandar para uma incineração ou para algum tratamento que está longe, e isso tem um custo. Então, ele fazer o tratamento em casa, ele produzir o biogás dentro de casa, isso também pode ser uma economia. Depois, nós temos também uma outra receita adicional, que é a venda dos certificados ambientais, né? Quando a gente está falando de produção de biogás, quando a gente está falando de aproveitamento energético do biogás, a gente pode falar de créditos de carbono, de I-RECs, de RenovaBio, GasRec, existem alguns certificados que podem ser gerados em reconhecimento do tratamento ambiental que aquele projeto proporciona. Depois, quando você faz a utilização do biogás, você está eliminando mau odor, está aumentando segurança contra vazamento. Quando a gente fala de aterro sanitário, por exemplo, sempre você... acho que tanto aterro sanitário até não, né? Mas aterros controlados você tem um risco de ter um vazamento espontâneo de biogás. Quando você constrói um sistema de extração sistemática desse gás, você minimiza para zero esse risco. Então, aumenta a segurança geotécnica, aumenta a segurança contra incêndio, só benefício. Outro, você
endereça um problema, você elimina um problema com órgãos fiscalizadores, né? Porque reclamação de mau cheiro, reclamação de proliferação de vetores. Quando você faz o tratamento correto do resíduo para poder gerar o biogás e fazer o aproveitamento energético, esse problema também é eliminado. O aproveitamento do biogás pode viabilizar o tratamento de resíduos sólidos urbanos e de esgoto nas cidades onde isso ainda não acontece, né? Então, o fato de você ter tanto uma economia de despesas quanto uma oportunidade de receita pode viabilizar um tratamento adequado nos municípios que ainda não estão aderentes às políticas nacional de resíduo sólido e de esgotamento sanitário, de saneamento básico, na verdade, né? E quando a gente fala de aterro sanitário, o fato de você fazer a captação sistemática do gás aumenta a vida útil do maciço. Então, também posterga a necessidade de você abrir um outro lugar para colocar lixo, que é sempre uma questão ambiental, né? Isso para falar dos principais, mas os benefícios são infinitos. E aí, vamos falar do potencial, então. Tipo, já entendemos que produzir biogás, associar o biogás ao saneamento é só vantagem. Qual que é o potencial disso? Esses aqui são números que eu peguei da própria Biogás, né? Para a gente tá sempre prestigiando a associação. Num estudo de 2018, a Biogás estimou um potencial de um potencial de produção de biogás no Brasil da ordem de 85 bilhões de metros cúbicos por ano. Se eu for focar só no saneamento, a gente estava falando de quase 6 bilhões de metros cúbicos por ano. E aí, algumas pessoas me perguntam, só tem vantagem e o potencial é grande, por que não tem mais planta? Eu acho que a gente tem que, primeiro, a gente tem que se lembrar que, geralmente quando as pessoas perguntam por que não tem mais plantas, elas estão comparando os números do Brasil com o que elas veem acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, diferente do que acontece lá fora, aqui não tem subsídio, né? O biogás, ele não tem subsídio. Existem alguns poucos incentivos para alguns setores. E aí, a gente consegue ver claramente, quando a gente olha o número de plantas que estão em operação, a gente consegue ver claramente o efeito desses pequenos benefícios para a viabilização dos negócios. Vocês estão vendo aí duas tabelas que foram copiadas do panorama de biogás no Brasil em 2019, recém-publicado pelo CEI Biogás. Aliás, o CEI Biogás faz um trabalho que show. E aqui, Tamar, acho que vou até um pouco repetir o que você falou mais cedo. A gente consegue ver aqui que que as plantas que foram construídas utilizando resíduos da agropecuária representam 80%. Então, em número, tem mais plantas que usam resíduos da agropecuária. Entretanto, em volume de gás, quase 80% vem de plantas que utilizam biogás de aterro sanitário ou biogás de ET. Aqui embaixo, a gente vê qual é a utilização desse biogás. E aí você vê que quase 90% das plantas utilizam biogás para produzir energia elétrica. Por que acontece isso? Porque tem duas coisas que são vitais para viabilizar um negócio hoje no Brasil. Primeiro, quais são os incentivos que existem? Porque subsídio não existe hoje para biogás, nenhum. Mas quais são os pequenos incentivos que existem? Existem dois. Existe desconto de TUS de CUSD para energia elétrica produzida a partir de biogás no Mercado Livre, e existe geração distribuída, que, aliás, a geração distribuída tá com os dias contados, né? E eu acho que nesses outros dias de webinar, a gente teve oportunidade de discutir esse tema, como é injusto que esse benefício tenha durado tão pouco, né? Que esse incentivo tenha durado tão pouco para o biogás, que por natureza precisa de mais tempo para se implantar. Então, deixa eu voltar aqui e focar. A gente está vendo que
As plantas que se viabilizaram hoje no Brasil são aquelas de energia elétrica, que conseguiram se beneficiar ou do desconto em TUSD, vendendo no Mercado Livre, ou conseguiram se beneficiar da geração distribuída. E quais são os outros projetos que se viabilizaram? Aqueles que têm um volume grande de gás. Então, a escala, o fato de a gente não ter subsídios e de a gente ter poucos incentivos no Brasil, acaba fazendo com que só projetos com volume maior de gás consigam se viabilizar. E é por isso que os projetos de aterro sanitário saem na frente, né? Tem viabilidade mais fácil, porque os aterros sanitários são naturalmente uma concentração muito grande de biomassa e, portanto, uma concentração muito grande de produção de biogás. Então, é onde os projetos saíram primeiro. Agora, Então, eu acho que qual é a forma da gente viabilizar mais negócios, né? Qual é a forma da gente tornar possível a utilização do biogás de mais unidades? É trabalhar nesses pontos, né? Estender os benefícios da geração de energia elétrica e dar algum incentivo para a produção de biometano, que hoje não tem nenhum. Então, hoje, para a produção de biometano, não existe nenhum incentivo. Então, o que acontece? Ainda que o lucro, vamos dizer assim, que o melhor retorno econômico esteja na produção do biometano, para ele se viabilizar, você tem que endereçar um desafio bastante grande, que é como você vai fazer o escoamento desse gás. Até um pouco em linha com o que o André falou na apresentação da webinar de ontem. Se você conseguir garantir, para você conseguir viabilizar um projeto de biometano, hoje você tem que conseguir garantir o consumo do biometano. Então, ou você consome ele dentro da tua própria unidade, ou você consegue garantir o escoamento do gás, fornecendo ele direto para um cliente ou injetando ele num duto. E aí, nesse caso, para ecometano, é vital ter dentro do grupo a CDGN, que é a nossa unidade de negócio, já muito especializada em trabalhar com gás natural, formato GNC, formato GNL, formato que for. E é esse conhecimento que a gente tinha dentro de casa que nos garantiu o sucesso das duas plantas que a gente tem em operação hoje. Caros, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero não ter estourado meu tempo. Meus contatos estão aí e eu fico à disposição do grupo todo. Melina, muito obrigada. Você respondeu, acho que um grande número de perguntas sobre a utilização de resíduos sólidos urbanos para a produção de biogás. É interessante você ter falado, né, o que é crítico na viabilidade econômica desses projetos. São perguntas que a gente recebe muito e desde o primeiro dia de webinar já foi feito. Então, acho que todo mundo que está aqui também queria essas respostas. Foi uma apresentação excelente. Muito obrigada aí por responder essas perguntas. E vou passar a palavra aqui ao Gustavo, que já conseguiu conectar. Gustavo, obrigada aí pela sua presença. E como você vai fazer uma apresentação um pouco mais ampla, né? A Rosane depois apresenta o caso da Sabesp. Então, passo a palavra aí ao Gustavo. Maravilha, muito boa tarde, Tamar, muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Uma saudação especial aqui a Melina e a Rosane, em especial, Melina, pela gentileza aí de iniciar as discussões, sanados os problemas de conexão, problemas novos num novo contexto, né? Então a gente precisa se adaptar mais rapidamente. Foi possível aqui estabelecer a conexão e estar com vocês. Bom, muito obrigado pelo convite a mim endereçado. É realmente um grande prazer poder contribuir com a Biogás, né, e com todos aqueles interessados na temática e na discussão acerca do biogás na sociedade brasileira. E conforme a encomenda a mim endereçada, eu gostaria de compartilhar com vocês, nesses próximos minutos, um pouquinho da nossa experiência
em especial aqui no Paraná, sobre a recuperação energética do biogás proveniente do processo de tratamento de esgoto. Já adiantando que, na nossa percepção, essa é, de fato, uma tendência que nós vamos observar aqui no Brasil nos próximos anos, acompanhado da universalização do setor de saneamento, acompanhado da modernização do setor e visando a geração de valor para a sociedade, ou seja, rumo a um futuro sustentável. Bom, nesse contexto, trago aqui, para iniciarmos a nossa discussão, o papel da estação de tratamento de esgoto. Se vocês observarem nessa tela, nós temos ao centro uma estação de tratamento de esgoto. No lado esquerdo da tela, nós temos um conjunto de residências, né? Pessoas que recebem água tratada, pessoas que fazem uso dessa água tratada e que, ao fazer esse uso, acabam contaminando, poluindo esta água, gerando o que nós chamamos tecnicamente, na área da engenharia sanitária e ambiental, de esgoto. Esse esgoto pode ser encaminhado para o corpo hídrico receptor mais próximo ou pode ficar ali com aquelas pessoas. Então, para resolver um problema de saúde pública e reduzir impactos ambientais, as práticas convencionais do setor são minimamente captar esse esgoto e fazer um tratamento antes da sua disposição final, com isso promovendo efetivamente a saúde pública. A função de transferência que faz efetivamente o tratamento deste material antes da sua disposição no corpo hídrico receptor, de tal forma a atender os parâmetros de outorga preconizados pelos órgãos ambientais estabelecidos, nós chamamos de uma estação de tratamento de esgoto, que, como qualquer função de transferência para um engenheiro, passa a ser uma indústria. Como tal, precisa ser operada. Como tal, tem operações unitárias. Como tal, pode gerar valor e subprodutos do seu processo de tratamento. No contexto de uma economia linear, e que foi o que nós observamos nesses últimos anos no Brasil, o que nós temos basicamente são um conjunto de operações unitárias que recebem esse esgoto, tendo na sua concepção o esgoto como um resíduo, entregando um efluente com características mais apropriadas para o corpo hídrico receptor, de tal forma que esse corpo hídrico possa, através da sua autodepuração, prosseguir, né, com o recebimento e o tratamento deste material. De qualquer forma, dentro deste processo surgem subprodutos, como o lodo, como o biogás. E dentro das tecnologias que pode se escolher, você pode produzir mais subprodutos ou gerar menos subprodutos. Fato é que, dentro dos fluxogramas convencionais de uma estação de tratamento de esgoto, o que nós sempre observamos, lá projetos da década de 80, do início da década de 90, é que o lodo, por exemplo, né, ele era simplesmente encaminhado para a sua destinação final e a representação é exatamente essa que está aqui colocada. Um caminhãozinho que manda o lodo para o destino final, tipicamente o aterro sanitário. E para a fase gasosa, nós não temos nenhuma representação muito complexa. Normalmente, o que se tem é simplesmente uma seta dizendo biogás. A grande questão é que este conceito, outrora válido dentro de uma economia linear, começa a ser revisitado. E começa a ser revisitado dentro do conceito mais nobre de uma economia circular, em que o esgoto não é mais simplesmente um resíduo, e sim ele passa a ser enquadrado como um insumo apto a gerar valor para a sociedade. Um insumo que, se devidamente gerenciado, pode ofertar subprodutos na fase líquida, na fase sólida e na fase gasosa, que podem ser recuperados, de tal forma que a fase líquida me permita a água de reuso para fins agrícolas, industriais, de tal forma que a fase sólida não seja simplesmente uma disposição final em aterros sanitários, mas, quem sabe, uma valorização desse digestato, de tal maneira que ele possa ser utilizado como fertilizante na agricultura, ou, quando estiver devidamente seco, né, ser encaminhado para um processo de transformação térmica. E a fase gasosa, objeto maior desta nossa discussão, desse nosso webinar, né, quando nós temos processos anaeróbios, quando nós temos condições apropriadas de degradação da matéria orgânica, que está efetivamente presente no esgoto, ou no próprio lodo, no próprio
no próprio material que é proveniente deste processo de tratamento do esgoto, nós então teríamos a possibilidade de gerar o biogás, que, como foi discutido ao longo desses últimos dias, pode ser utilizado como insumo energético, por exemplo. A grande questão é, como é que se produz biogás em uma estação de tratamento de esgoto? Então, eu tenho basicamente duas formas de produzir o biogás, duas tecnologias que são amplamente utilizadas no mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós podemos ter, convencionalmente, processos aeróbios ou físico-químicos de tratamento de esgoto que geram lodo. E esse lodo, antes de ser encaminhado para a sua destinação final, pode ser encaminhado para biodigestores. E nesses biodigestores, sob condições controladas, ocorre a degradação anaeróbia da matéria orgânica e, consequentemente, a produção do biogás. Uma outra forma de se produzir o biogás, também muito comum no Brasil, em especial, na América Latina e no Caribe, é a adoção de reatores do tipo ASB, reatores de manta de lodo e fluxo ascendente, que no Paraná foram aqui chamados de reatores do tipo Ralph, né? Ou seja, adaptações ao projeto original desse reator do tipo ASB, e que faz com que você consiga produzir biogás diretamente a partir do esgoto, ou seja, o esgoto é colocado em um reator anaeróbio, esse processo de degradação anaeróbia da matéria orgânica presente diretamente do esgoto, não agora no lodo, né? Faz com que a gente gere subprodutos como o próprio lodo, como o próprio digestato, e também o biogás que pode ser recuperado. Bom, a grande questão é, o que eu faço efetivamente com esse biogás? E ao longo desses últimos dias, em especial agora com a apresentação da Melina, surgem algumas alternativas. O biogás tem em sua composição majoritariamente o metano, um gás com alto poder calorífico inferior, estamos falando de 9,9 kWh por normal metro cúbico, né, de cada molécula efetivamente de metano presente no biogás. Isso faz com que esse biogás, né, ou com a energia química presente no biogás, né, que se dá, obviamente, com cada vez maior, à medida que se tem uma concentração maior de metano, a possibilidade de uma transformação em uma modalidade como energia térmica, como energia elétrica, ou a sua purificação até atingirmos níveis efetivos de produção de biometano. Agora, esse foi um dos principais desafios que eu tive quando cheguei na Sanepar, né? O que fazer efetivamente com esse biogás? E a grande questão é, não se faz, ou não se define uma estratégia de uso do biogás pura e simplesmente porque eu quero uma finalidade. E sim, eu preciso entender as características quali quantitativas do biogás, eu preciso mensurar o biogás, afinal de contas não se gerencia o que não se conhece, no caso do biogás, o que não se mede. Então, saber as características do biogás e colocar essas características dentro de determinados modelos de negócio, dentro de determinadas ferramentas de tomada de decisão, vão dentro de um determinado contexto te guiar para a melhor solução de recuperação deste biogás, se a recuperação de biogás fizer sentido. Melina falou há pouco sobre escalas, né? Em alguns momentos a caracterização do biogás vai me dizer que não há viabilidade na sua exploração. Em outros, dependendo da escala e das características e do arranjo regional, pode fazer muito sentido a exploração. Então esse foi o primeiro desafio e nos motivou, obviamente, a estabelecer medições quali-quantitativas, em tempo real. Nós instalamos um conjunto de sensores, né, em algumas estações de tratamento de esgoto. Começamos na ET Tubasul, avançamos para a ET Padilha Sul, fizemos medições na ET Santa Quitéria. Na sequência, migramos para uma plataforma nacional chamada ProBiogás, que fez a medição em iguais condições, né? Ou seja, com os mesmos equipamentos de medição de vazão, temperatura, pressão, teor de metano, teor de CO2, H2S e oxigênio. Além disso, medição da vazão, né, de esgoto e da DQO que entrava e saía dos reatores, de tal forma que pudéssemos ter uma caracterização em diferentes regiões, em diferentes topologias de reatores e pudéssemos estabelecer os modelos matemáticos, os comportamentos apropriados de produção de biogás, em especial para reatores anaeróbios. Eu venho desde 2013 dizendo, né, e alguns que já me acompanharam em alguns desses fóruns, webinários ou palestras, né, já devem ter visto a minha explanação dizendo que num reator anaeróbio, a taxa de produção de biogás é variável, periódica e não estacionária, sendo criticamente dependente da carga orgânica que entra nesses reatores e, em especial, né, criticamente dependente de eventos como chuva, né, que acabam por diluir, em alguns momentos, a carga orgânica que entra em determinados reatores. Então, estabelecemos um sistema de informações sobre potencial
de produção de biogás, estabelecemos as primeiras relações unitárias, chegando à conclusão que era muito comum, né? Então, nesses gráficos, vocês veem no eixo X as estações de tratamento de esgoto pelo Brasil, incluindo algumas aqui do Paraná, né? E as taxas de produção em normal litro de metano por habitante dia, no gráfico A, e no gráfico B, no eixo Y, normal litro de metano por quilograma de DQO removida. Então, trouxemos alguns parâmetros e comparamos esses parâmetros com a literatura, né? Bom, será que 10 normal litro de metano por habitante dia é apropriado? Então, fazendo essa comparação e tentando entender, nós chegamos em cenários e passamos a entender que a taxa de produção de biogás, ela não depende só efetivamente da minha necessidade, do meu interesse. Eu não tenho uma taxa de produção constante, muito pelo contrário, ela varia ao longo do ano, ele está sujeito a fenômenos sazonais. Nós passamos a entender efetivamente como é que cada uma das variáveis, como temperatura, influência da chuva, redução da carga orgânica, podia efetivamente influenciar as taxas unitárias. E passamos a entender que a composição do biogás em reatores anaeróbios, sem qualquer tratamento, poderia atingir patamares comuns da ordem de 75%, 80% de metano, né? Mas que, ao mesmo tempo, isso que, do ponto de vista da energia, é muito bom, né? Do ponto de vista de emissões de gases indutores de efeito estufa, nos abre uma perspectiva que, se não fizermos o gerenciamento apropriado dessa fase gasosa, talvez a gente esteja emitindo para a atmosfera uma concentração elevada, né, de gases indutores de efeito estufa, como o metano. Por outro lado, quando a gente faz uma análise, né, da composição em si, nós vemos, do ponto de vista percentual, uma concentração de H2S, ou sulfeto de hidrogênio, bastante reduzida. Estamos falando de 1, 2, 3% ao máximo no volume, que representa, do ponto de vista de concentração em partes por milhões, algo em torno de 2.000, 2.500, até 3.000 ppm. Ora, isso é preocupante, porque esse H2S, se não for devidamente manejado, né, ele vai gerar impactos significativos no sistema de recuperação energética de biogás, diminuindo sua vida útil. E mais do que isso, numa estação de tratamento de esgoto, né, essas concentrações podem representar eventuais problemas com maus odores. Então, a gestão dessa fase gasosa, seja para a recuperação energética, seja para o impacto ambiental, seja para um viés social, começa a fazer muito sentido para o prestador de serviço de saneamento. Então, hoje, com essas medições, confrontando com modelos, nós temos as caracterizações, né, típicas do biogás proveniente de um digestor de lodo, proveniente de um reator WASB, e as tecnologias que nós vamos utilizar para poder tratar esse importante insumo, né, esse importante subproduto, passa a ser determinante nos modelos de negócio que nós vamos tentar viabilizar se a recuperação energética fizer sentido. Vocês vejam, esse gráfico apresenta, né, no eixo X, diferentes modelos disponíveis na literatura, e no eixo Y, a energia química disponível estimada a partir desses modelos. Vocês vejam que, se lá atrás, a partir de um projeto de medição, eu tivesse tomado a decisão de construir uma planta de recuperação energética de biogás, sem efetivamente considerar as medições ou os modelos mais recentes, como esse proposto pela Lobato, né, em 2011, talvez eu tivesse superestimando a produção de biogás. E qual é o problema de superestimar a produção de biogás? Significa que eu vou ter uma viabilidade que não é verdadeira. E aí o empreendedor pode ficar um pouquinho zangado, né, em esperar uma taxa de retorno muito atrativa e chegar à conclusão que a quantidade de biogás disponível é 5, 6 vezes menor do que aquela que de fato está pronta, disponível para exploração. E aí nós podemos ter problemas nos modelos de negócio delineados. Então, a boa quantificação faz muito sentido. Se você não consegue medir, use os melhores métodos, os métodos mais acurados. Nós desenvolvemos, em parceria com a FMG, em parceria com a Lobato, com o professor Chanicharo, um software chamado ProBio 1.0, que permite estimativas da taxa de produção de biogás muito específica para reatores WASB, por exemplo, que leva em consideração diferentes rotas de conversão da DQO, que leva em consideração as diferentes rotas de transformação do metano dentro desses reatores. E olhar para esse aspecto faz muito sentido antes de tomar uma decisão. Gustavo, vocês já aplicaram isso para o Brasil? Bom, está aí. Nós fizemos algumas simulações lá em parceria com o professor Chanicharo, alguns números foram apresentados, já chegamos à conclusão que, por exemplo, recuperar o biogás para gerar energia elétrica pode fazer muito sentido para estações superiores, né, ao atendimento de 100 mil habitantes, que nos levariam a atender, por exemplo, cerca de 13% da demanda energética do setor.
o setor de saneamento é um setor eletrointensivo. Trazendo alguns números para poder ilustrar, esse setor demanda cerca de pelo menos 3% de toda a energia elétrica do Brasil. A Sanepar, por exemplo, aqui no Paraná, demanda mais de 700 gigawatt-hora de energia elétrica por ano. É o maior cliente de energia elétrica da companhia local, aqui da Copel, né? Nós gastamos mais de 450 milhões de reais por ano com energia elétrica. Então, poder reduzir custos com energia elétrica faz sentido para a gente poder promover, quem sabe, tarifas mais módicas associadas aos nossos serviços. É claro que nós podemos também usar esse biogás para energia térmica. Aí estão alguns números que mostram qual seriam as quantidades de energia térmica por porte de estações que nós temos como potencial no Brasil. Muito bem, Gustavo. E o que é que você tem de novidade sobre isso? Bom, está saindo do forno. Notícia fresquinha para todos aí. Muito em breve no site do INCT Sustentáveis, no site da Sanepar, vocês vão poder observar o ProBio 2.0, que além de todos os balanços de massa e de estimativas acuradas que nos permite simular com diferentes cenários, vai também trazer funcionalidades como estudar diferentes rotas de recuperação energética, de tal forma que se possibilite, a partir dessas rotas, entender qual é o modelo mais apropriado para um determinado projeto. Gustavo, por que dá grande diferença, efetivamente, das estimativas para os modelos convencionais? Eu falei, existem rotas que nem sempre são consideradas pelos modelos convencionais. E uma dessas rotas é que descobriu-se ao longo dos anos, através de medições, que boa parte do biogás produzido em um reator do tipo UASB, por exemplo, fica dissolvido no meio líquido. Então, nós fizemos essas medições para entender, né, qual seria essa concentração em diferentes reatores, em diferentes profundidades em determinado reator, e estabelecemos, junto com os alemães, estratégias, né, de como seria possível recuperar o biogás. Então, existe uma tecnologia a vácuo, chamada dimmer, por exemplo, que nós avaliamos no nível conceitual, no nível de POC e MVP, que mostra de forma muito clara, né, que nós temos eficiências de recuperação de metano do meio líquido superiores a 85% quando aplicamos essa tecnologia. O que é que significa isso em um reator do tipo anaeróbio? Significa que eu tenho uma taxa de produção de biogás que pode ser incrementada da ordem de 30% a 35%. Então, estudar esses mecanismos faz muito sentido para a gente conseguir aumentar as taxas de recuperação de biogás, diminuindo problemas com emissão de gases indutores de efeito estufa e eventuais problemas com emissões fugitivas de sulfeto de hidrogênio. Muito bem, Gustavo, caracterizou o biogás, tem o biogás, o que fazer com ele? Bom, minimamente, a Melina colocou muito bem agora há pouco, queima. E aí, para poder queimar esse biogás, porque eu tenho que reduzir a emissão de gás de efeito estufa, eu tenho que controlar emissões de gases que podem gerar problema com maus odores, então destrói o biogás. E você tem alternativas, você pode usar um queimador baratinho, com pouca eficiência, um queimador aberto, ou você pode usar um queimador enclausurado, com altíssima eficiência de destruição, tipicamente superior a 99% para o metano, né? Nós aqui no Paraná, em algumas estações, já passamos a adotar o queimador enclausurado, com altos desempenhos e devidamente comprovados do ponto de vista experimental. Mas e aí, eu vou jogar fora energia? Bom, quando não tiver escala para tal, pelo menos faça isso, por uma questão de segurança, por uma questão ambiental, por uma questão social. Agora, vamos tentar, na medida do possível, recuperar esse biogás. E um modelo que faz sentido para nós é transformar o biogás, transformar o metano presente nesse biogás em energia elétrica, adotando, por exemplo, a geração distribuída, o que preconiza a Resolução 482 de 2012, o que preconiza a Resolução 687 de 2015. Então, aqui estão apresentadas algumas fotos da ET Ouro Verde, lá nós temos um reator anaeróbio, o gás produzido é encaminhado para um gasômetro, né, aqui representado, né, nesta figura, por esse balão preto, né, e o gás que está concentrado nesse balão de PVC é encaminhado, então, para um grupo motogerador, e nesse grupo motogerador nós temos, então, a geração da energia elétrica, a transformação da energia química do biogás em energia elétrica. Nós temos esse sistema hoje conectado em paralelo permanente com a rede da Copel. Na prática, ele está conectado desde 2009, foi uma das primeiras unidades de demonstração do Brasil, nos ajudou a estabelecer parâmetros importantes para os marcos regulatórios associados ao setor. Esse sistema hoje está todo automatizado, a gente tem medições do meio líquido, do meio gasoso, da parte de geração de energia elétrica, e nós temos resultados efetivos. Veja, mesmo para uma estação de pequeno porte, a partir do momento que nós fizemos a adesão como que foi a primeira unidade microgeradora, né, de energia elétrica do Brasil a gerar energia elétrica a partir do biogás produzido no esgoto, nós passamos de um patamar de uma fatura que estava na ordem de R$650 ou R$600,
equivalente entre 500 e 600 reais, até um patamar de 120, 130 reais por mês. Hoje, a quantidade de créditos que eu gero nesta estação é suficiente para poder suprir a própria estação e gerar créditos que ficam, né, para os próximos meses, que podem ser utilizados pela própria ETE ou para outra ETE inscrita no mesmo CNPJ. Hoje eu tenho de saldo na ETE Ouro Verde cerca de 6 meses de energia elétrica, pagando somente a fatura mínima relacionada à unidade de baixa tensão. Muito bem. Obviamente, esse modelo foi revisitado, nós temos hoje um empreendimento chamado CS Bioenergia, é uma sociedade de propósito específico, e tudo aquilo que nós tivemos no nosso piloto da ETE Ouro Verde de 30 kVA, né, de 25 kW, hoje está representado nesses 2 grupos motogeradores de 1,4 megawatts cada um, ou seja, nós temos a CS Bioenergia hoje, que recebe lodo produzido na ETE Belém, cerca de até 900 metros cúbicos por dia, resíduos orgânicos de grandes geradores, como, por exemplo, o Ceasa, que tem uma possibilidade de recepção de até 150 toneladas por dia. Esses materiais são devidamente alocados nos biodigestores, ocorre um processo de codigestão, o biogás é produzido, purificado em biofiltros e, na sequência, é encaminhado para os 2 grupos motogeradores. A energia elétrica gerada, na verdade, ela é transformada em créditos de energia, claro, a energia é excedente, então parte da energia é consumida pela planta e o excedente é injetado na rede. E aqui nós temos um modelo muito interessante, preconizado pela resolução 687 de 2015 da ANEEL, que é o autoconsumo remoto. A titularidade do ponto de conexão dessa SPE, constituída pela Sanepar e pela Cataline, é da Sanepar. E, portanto, toda a energia injetada naquele ponto de conexão pode ser utilizada nas mais de 3.000 unidades consumidoras de energia elétrica que a própria Sanepar tem. Então, é um modelo interessante. Qual é a remuneração para a CS Bioenergia? Há uma remuneração pela locação dos equipamentos, portanto, não há venda de energia, há uma locação relacionada efetivamente aos equipamentos que estão ali sendo operados e transformando o biogás em energia elétrica, sendo que há uma parcela fixa e uma parcela variável, e essa parcela variável do aluguel depende do desempenho desse sistema, depende fundamentalmente das taxas de produção de metano que são efetivamente convertidas em energia elétrica. Então, é um modelo interessante em que você tem a remuneração da sociedade de propósito específico com um CNPJ específico e a utilização dos créditos de energia pela Sanepar, que, enfim, demanda essa energia elétrica no seu processo. Bom, Gustavo, se eu não gero energia elétrica, qual é a outra possibilidade? Bom, na própria CS Bio, a gente gera energia elétrica e recupera o calor, por exemplo, para poder aquecer um volume de água. Esse volume de água segue para as serpentinas, que estão envoltas, né, nos próprios biodigestores. Portanto, nós conseguimos manter as condições térmicas dos biodigestores na ordem de 37, 38, 39,5 graus Celsius, né? Mas, em uma estação, Gustavo, eu posso usar o biogás diretamente para fins térmicos, sem efetivamente fazer a cogeração? A resposta é sim, eu posso utilizar o biogás para fins de geração de calor. E esse calor pode ser muito útil para secar e higienizar o lodo. Um dos grandes custos que eu tenho em estações de tratamento de esgoto, e esse custo tende a ser cada vez maior, está vinculado à gestão do lodo. Esse material precisa ter uma disposição apropriada. Nós precisamos atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A própria Sanepar tem um programa de reciclagem agrícola de lodo, onde o lodo é colocado na agricultura depois de todo um processamento em que você faz o desaguamento, a higienização, a avaliação desse processo de higienização de acordo com as resoluções apropriadas, o desenvolvimento de um projeto agronômico, a compatibilização desse lodo com o solo e com a cultura, o transporte desse material, a aplicação desse material no campo e o monitoramento junto ao agricultor. É um trabalho social muito bacana, mas ele tem custos operacionais, e a ideia é tentar reduzir esses custos operacionais. Por quê? Se eu utilizar o biogás para poder diminuir o volume de lodo, ou seja, para fazer com que esse lodo fique na forma de pellets, né, reduzindo o seu volume em até 4 vezes e mais, transformando esse lodo sequinho em um material higienizado que pode ser colocado na agricultura, dispensando o uso de um produto químico. E mais, um material que pode ser transformado termicamente, gerando cinza, por exemplo, sendo o calor proveniente da sua transformação utilizada para poder secar o próprio lodo, talvez eu tenha um ciclo muito interessante em que eu tenha redução de custos operacionais. Só para vocês terem uma ideia dos balanços desse ciclo que nós testamos aqui, e que nesse momento está em construção o sistema na nossa maior estação de tratamento de esgoto, que é a ETE Atuba Sul, aqui em Curitiba,
né, nós temos aí para cada 120 quilos de lodo úmido, na forma de pellets, cerca de 43 quilos por hora. E esse lodo, quando encaminhado para um sistema de transformação térmica, gera apenas 13 quilos por hora de cinza. Ou seja, eu tenho uma redução de massa barra volume do lodo úmido para o lodo ou para a cinza da ordem de 90%. E a energia recuperada desse processo, somada ao biogás, pode me trazer autossuficiência energética para o processo de secagem. Se faltar energia, coloca-se um pouco de cavaco efetivamente nesse processo de transformação. Então, é um ciclo, é um conjunto de operações unitárias que faz muito sentido para a gente poder fazer a redução da massa-volume, a higienização e otimização operacional. E isso vale para estações de grande porte. Obviamente, nós estamos testando diferentes tecnologias. O sistema Flash Dryer, por exemplo, é um sistema muito bacana, tem uma resposta muito rápida, uma eficiência, né, térmica um pouquinho menor do que os sistemas, né, de secadores convencionais, do tipo secadores rotativos ou trocadores de calor do tipo pedal dryer, né, enfim. Então, mas eles podem fazer sentido, né? Agora, para as estações de tratamento de esgoto de pequeno porte, nós temos que buscar alternativas, porque esses sistemas comerciais vão se tornar viáveis para as estações de médio e grande porte. Para as estações de menor porte, nós precisamos pensar em soluções criativas. E aí, uma boa solução foi o que nós desenvolvemos aqui no Paraná, o STIL, Sistema Térmico de Higienização de Lodo de Esgoto, uma serpentina que leva água quente e que transfere calor para o material depositado sobre ele, nesse caso específico, o lodo, que passa a ser higienizado e seco. Obviamente, quais são as fontes de calor para aquecer essa água? O próprio biogás, no contexto de uma estação de tratamento de esgoto, e, quem sabe, a energia solar, né, esses sistemas de aquecimento de águas solares tipicamente encontrados aí no mercado. Há diferentes configurações do STIL. A gente pode primeiro secar o lodo e depois higienizá-lo, a gente pode higienizá-lo e depois desaguá-lo. Para cada uma dessas configurações, a gente tem vantagens e desvantagens, isso tudo está publicado na literatura e nós estamos colocando em prática aquilo que nós testamos nos últimos anos. Bom, obviamente, na sequência, a Rosane vai trazer um pouquinho mais de detalhes sobre as experiências do biometano, mas nós temos o orgulho de mostrar algumas fotos da década de 80, onde nós iniciamos os projetos de biometano no Paraná. Aí vocês têm fotos da Feira do Automóvel da época, você tem fotos do governador na época, na frente do Palácio Iguaçu, que é a sede do nosso governo aqui no estado do Paraná, né, utilizando um veículo movido a biogás, a biometano, lá na década de 80, né, um projeto de parceria com o Tecpar, envolvendo a Sanepar e outros atores importantes. Claro que as perspectivas de geração de energia elétrica e secagem térmica são muito atrativas, mas a gente continua estudando a questão do biometano. E entendendo, neste momento, junto com pares importantes, como o CI Biogás, como o Tecpar, como algumas startups, né, que sistemas modulares podem fazer sentido junto com uma nova filosofia das estações de tratamento de esgoto, que são sistemas modulares também. Ou seja, sistemas que ocupam até 1/4 da área de um projeto convencional, que podem ser constituídos, né, num pequeno intervalo de tempo, com materiais, né, mais modernos, e que não deixam de ter, por exemplo, o lodo que vai para um biodigestor e que gera o biogás. Então, olhar para sistemas modulares de produção de biometano podem fazer sentido acoplados a tecnologias modulares, e isso é uma coisa que está no nosso radar nesse momento, parece ser uma tendência no setor. Assim como também é uma tendência no setor olhar para os reatores anaeróbios e aprimorá-los para que a recuperação energética de biogás faça sentido. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui no Paraná o maior parque de reatores anaeróbios do mundo. São mais de 200 estações de tratamento de esgoto que utilizam a tecnologia do tipo ASB no processo de tratamento. Então, se a gente tem o maior parque de reatores com potencial de recuperação energética, nós também temos o maior parque que precisa de aprimoramentos. E a gente vem atuando, né, no sentido de aprimorar todas essas perspectivas, o que está, inclusive, declarado em uma coletânea, né, de artigos que estão aí, né, que podem ser acessados na revista DAE, no endereço que está aqui apresentado. Pois bem, concluindo a minha abordagem, Gustavo, o biogás é importante, pode ser uma rota importante, posso fazer diferentes coisas com esse importante subproduto, mas qual rota seguir? Bom, aí eu tenho que entender o projeto, eu posso escolher uma análise de fluxo de materiais e energia, eu posso olhar uma análise de ciclo de vida e entender qual é a melhor estratégia, quais são as melhores rotas. Eu posso estabelecer na minha companhia, na minha empresa, uma estratégia de gestão de gases indutores de efeito estufa, estabelecendo diferentes cenários em função de diferentes rotas tecnológicas e em função da linha de base estabelecida, definir qual é a pegada de carbono que eu quero ter para o futuro, utilizando a análise de ciclo de vida como uma importante rota, seja do ponto de vista ambiental, social ou financeiro, para a tomada de decisão.
eu tenho que minimamente olhar para o biogás de uma forma um pouquinho diferente de uma estação de tratamento de esgoto, entendendo que se tem biogás ele é combustível, então eu tenho áreas classificadas, e como tal, eu preciso ter os procedimentos de área classificada devidamente incorporados e tratados. Pois bem, muito tem se falado sobre o biogás, e a gente ainda precisa muito transferir conhecimento. É exatamente por isso que nós estamos numa fase muito ampla no Brasil de produção de guias, de notas técnicas, de realização de eventos específicos, de visitas técnicas, de oficinas, de webinários agora no mundo do Covid. E isso tudo tem sido muito útil para a gente poder compartilhar essas informações com as pessoas de tal forma que, de fato, vire uma realidade. E por que isso precisa virar realidade? Porque quando você pensa em ET, não cabe em uma mão. Nós temos poucas estações de tratamento de esgoto ainda no Brasil que fazem recuperação energética do biogás. E nós precisamos buscar as próximas ETs sustentáveis. Esse é o grande desafio da massa crítica que participa desse importante evento da biogás. No Paraná, como é que nós estamos caminhando? Buscamos recurso específico com os alemães. Constituímos, junto com os alemães, um programa chamado Paraná Bem Tratado. Né? Contratamos cerca de 50 milhões de euros, mais contrapartidas da Sanepar, para fazer projeto e obras em pelo menos 8 estações de tratamento de esgoto no Paraná, que estarão recebendo, né, projetos de recuperação energética de biogás. Mas e aí, Gustavo, quais são de fato as condições quadro do Brasil? Bom, se a gente voltar 7 anos, quando a gente começou com essa brincadeira, inclusive com o pró-biogás, caramba, a gente tinha pouco modelo de negócio, a gente tinha pouco conhecimento do setor, a gente não tinha massa crítica. Hoje a gente tem regulamentação, a gente tem linha de crédito específica, a gente tem vários trabalhos técnicos produzidos. Nós temos pessoas capacitadas e nós temos associações como a Biogás que podem nos ajudar nesse processo de divulgação e de incentivo. No Paraná, por exemplo, hoje nós estamos discutindo, né, um plano estratégico de gás. E esse plano estratégico de gás, em que se pese a aplicação para o gás natural, ele deve contemplar, em sua essência também, o biogás e o biometano, numa visão de futuro muito importante. Não posso deixar de colocar, e aí já concluindo, Tamar, que nós estamos vivendo, dentro da geração distribuída, um momento muito especial. Há uma proposta de atualização da resolução normativa da ANEEL 482 de 2012. E essa atualização, dependendo das bases que forem implementadas, pode impactar significativamente no curto e médio prazo os empreendimentos que queiram ser efetivamente credenciados nesta modalidade, que queiram gerar, né, créditos de energia elétrica. Bom, qual é a minha opinião sobre isso? Nós estamos apenas começando esse processo no Brasil, então não é a hora, de maneira alguma, de a gente parar o incentivo a este modelo que nos parece muito interessante e que ainda é muito embrionário no contexto brasileiro. Bom, o que é que a gente precisa fazer efetivamente para fazer as coisas acontecer? Melina trouxe há pouco uma série de fatores. Sabe qual é a minha opinião, Melina? Nós precisamos mudar o mindset. Nós temos conhecimento, nós temos gente competente, nós conseguimos fazer essas coisas hoje no Brasil com tecnologia nacional. O que é que a gente precisa fazer? Exercitar para mudar esse mindset. Fazer efetivamente as coisas prosperarem, entendendo que o biogás é um importante vetor para o desenvolvimento regional e, no caso do saneamento, um importante vetor para o desenvolvimento do saneamento ambiental no Brasil. Isto posto, eu agradeço demais os minutos a mim endereçados, a atenção dos senhores, espero aqui ter contribuído com esse debate e deixo uma mensagem de que utilizar o biogás em estações de tratamento de esgoto significa, em última instância, gerar valor para a sociedade. Isso parece ser uma tendência, nós estamos caminhando muito firme aqui no Paraná para isso. É fácil? Definitivamente não é. Nós temos muito trabalho pela frente, ainda bem. Somos engenheiros, técnicos que precisamos ser desafiados e a inovação tem que nos guiar efetivamente para estas novas tendências que aí se aproximam. Eu enxergo de forma muito clara que nós temos muitas oportunidades e, em alguns casos, necessidades vinculadas à recuperação do biogás. Então, agradeço demais a atenção mais uma vez, faço votos aí de que a gente consiga prosperar com essas questões no Brasil, sempre ficando à disposição aqui no Paraná. Sucesso a todos e vamos em frente aí na luta para alavancarmos a economia do biogás no Brasil. Até breve. Gustavo, excelente. É uma aula, né? Acho que você tem uma vida aí para conseguir explicar para a gente coisas que em 20 minutos, meia hora, né, que a gente às vezes leva
semanas, tem que ler milhões de artigos, e você consegue explicar para a gente, mais do que isso, passando essa empolgação, né, de que quem não é muito, não conhece muito, sai da sua palestra aqui certamente super empolgado, entendendo, né, como esse setor é apaixonante e por que a gente está aqui, né, com toda essa disposição, mesmo com as dificuldades de um setor que está começando, e como todo mundo, né, que participa aqui e que está envolvido nessa cadeia, como tem esse brilho nos olhos, né, de querer desenvolver, porque a gente consegue enxergar o valor que vai muito além da geração de energia, né, da energia térmica, elétrica e biogás, está muito além disso, né, tem toda essa questão de redução dos impactos ambientais que, né, que todos nós produzimos, né, principalmente nas cidades, e é por isso que a gente trouxe esse webinar, né, para falar exatamente do potencial do biogás nas cidades, como que a gente pode contribuir para a redução de impactos, e isso vai, né, muito além da produção de energia. E, bom, agradeço demais para deixar aí o espaço para a Rosane, que tem uma missão aí para cumprir, né, Rosane? De seguir o Gustavo, mas que a Sabesp também tem casos muito interessantes para contar para a gente. Eu tenho certeza que vai engrandecer ainda mais a nossa discussão de hoje. Fique à vontade, Rosane, para começar. Deixa eu... voltar para o início aqui. Deixa eu só achar, colocar a apresentação. Boa tarde, sou Rosane, vou falar dos casos da Sabesp, especialmente o de Franca. Só estou procurando aqui onde que eu consigo compartilhar minha tela. Não, está compartilhando, tem que só botar no modo de apresentação. Acho que era lá embaixo, lembra? Não está aparecendo agora. Só um momento, tenha paciência aqui. Eu não estou conseguindo. Eu sei o que é, Rosane. Falar depois do Gustavo dá um... Pois é, né? Estou nem achando onde que eu falei para Tamar, esse negócio de dividir painel com o Gustavo é uma pressão muito grande. Movida a biogás, né? As coisas movidas a biogás é assim, né? Pois é. Do lado direito tem uma setinha. Vamos ver se aquele ali. Deixa eu ver. Realmente eu não estou... Antes, eu estou aqui apanhando do... Não estou conseguindo compartilhar, botar no modo apresentação. Ali em cima do lado direito tem uma seta. Sim. Deixa eu ver. Você está no PowerPoint? Não, assim. Eu não estou conseguindo. Antes... Mas... Essa graça é uma graça de colocar aí. Apareceu, precisava ver. Só ter que voltar para o início. Bom, boa tarde. Trabalho na Sabesp. Eu vou falar um pouquinho do biogás no tratamento de esgoto e a experiência de Franca, mas eu vou dar continuar o que o Gustavo falou, parte do que eu tenho aqui, o Gustavo já acabou fazendo considerações. Bom, vou primeiro pular a tela. Apresentar a Sabesp, né? A Sabesp foi fundada em 73, né? Ela tem uma sociedade, tem acionistas privados também, o patrimônio em torno de 22 milhões, 14 mil empregados, atualmente nós temos 371 municípios operados, né? E ela é a quarta maior empresa de saneamento do mundo em termos de população atendida.
as considerações... ontem a gente estava até falando, então, o que seria importante? O que a gente considera, já que nós vamos falar de projetos de beneficiamento, de uso de biogás, o que seria interessante considerar num projeto? Conhecer a quantidade e a qualidade. Como o Gustavo já tinha colocado, a Sabesp também participou daquele projeto do ProBiogás. E a intenção do projeto inicial era estudar rotas de utilização do biogás. Aí, só que nós demos um passo atrás, onde foi necessário primeiro monitorar a quantidade e a qualidade do biogás para depois pensar e como usar. Então, uma das considerações aqui que eu coloquei quando se fala em utilizar o biogás ou o lodo é conhecer quanto de biogás e lodo se tem, a qualidade, fazer extrapolações para o futuro. E aí eu coloquei os exemplos aqui, por exemplo, melhorias no ASB para melhorar a eficiência de captura. No biodigestor, sempre há a possibilidade de melhorar a produção, seja aquecendo o lodo, que a maioria, no Brasil, a gente tem poucas estações que fazem aquecimento do lodo, e aí trabalha a temperatura ambiente. Hidrólise. Verificar as disponibilidades de tecnologias consagradas que a gente tem no nosso mercado local. E caso seja fora do país, ao menos a gente desenvolver um teste, uma avaliação da tecnologia. A questão de ter disponibilidade de mão de obra qualificada para atuar nessas novas demandas, nesses nossos novos projetos de recuperação de produtos a partir do esgoto. Outra questão também é a disponibilidade de equipamentos e instrumentação segura para trabalhar com biogás. Eu acredito que isso está evoluindo. No caso, que quando nós começamos no nosso projeto, acabamos importando a maioria dos equipamentos que utilizamos. O ambiente regulatório, o balanço de vantagem e desvantagem de cada uso e tecnologia, viabilidade técnica e econômica. Aqui eu botei viabilidade não só técnica e econômica, mas ambiental também, porque o peso de você não cumprir ou descumprir algo acaba sendo custo no final. E a oferta de serviços especializados de monitoramento de qualidade e certificações que são necessárias. Ontem também se falou em certificação, em termos de veículos. Quando eu falo aqui de monitoramento, é mais relacionado ao biometano. Bom, eu falei das viabilidade. Aqui, atualmente, nós acabamos olhando para uma estação como uma fábrica, uma indústria. No passado, o que se fazia? Meio que repetindo o que o Gustavo falou. Como é que se enxergava? Você capta a água do manancial, trata, a água é distribuída para as residências, após consumida gera o esgoto, que é coletado, tratado numa estação, aí tinha o lançamento do efluente final no corpo receptor, e ainda a gente fazia assim, depois, quando dimensionava a estação de tratamento de esgoto, aí fazia aquela setinha que ia para o destino adequado, que era o aterro sanitário, né? Os aterros sanitários já estão mais esgotados hoje, e aí vem a tendência de que você olhar para uma estação dentro da economia circular, como uma oportunidade de negócio de extrair recursos desse esgoto, seja o lodo, que pode se tornar um biossólido, ou cinzas, no caso de incineração, o efluente final como água de reuso e o biogás, energia elétrica, calor ou biometano. Só que essa abordagem, ela é mais uma abordagem industrial, tem um uso intensivo de tecnologia, economia de escala é importante, um ambiente bastante regulado e interface com outros setores. Por exemplo, vai gerar um biossólido, muitas vezes você vai fazer o registro no Ministério da Agricultura para seguir. A questão do gás, como biometano, é NP.
e a energia elétrica também tem seu setor. Então, é algo mais complexo. Isso não justifica dizer, por que não tem mais projetos? Mas, nesse momento, não ter mais projetos é porque talvez até um cuidado maior no estudo das alternativas. E dentro desse contexto, eu vou mostrar alguns trabalhos que a Sabesp, listar umas iniciativas que a Sabesp está desenvolvendo. Junto, num contrato da FINEP, assinado em 2015, a Sabesp está desenvolvendo um projeto de secagem de lodo desidratado por irradiação solar na ET de Franca, que é um projeto de inovação, por isso que foi financiado pela FINEP, um sistema de gasificação por plasma de resíduos sólidos na estação de Barueri, que é uma estação que fica na região metropolitana aqui de São Paulo. Dentro do acordo da FAPESP, numa das chamadas, desenvolvemos um projeto de secagem de lodo por irradiação solar, transformação desse lodo em fertilizante orgânico, o Sabers Fértil, e obtivemos aprovação no Ministério da Agricultura. Isto na ET Botucatu. Além disso, estamos desenvolvendo estudos de soluções integradas do lodo biogás, avaliando melhorias no adensamento do lodo, que é a fase inicial da digestão. Então, quanto melhor, mais denso você conseguir ter esse lodo, melhor vai ser sua digestão. A hidrólise, que é uma etapa para acelerar essa digestão e produzir mais biogás. A questão da secagem, sempre considerando que a gente vai usar o biogás para secar, e os diversos arranjos, considerando energia elétrica, térmica e também o biometano. Nesse contexto, tem o projeto, a Barueri está reavaliando o projeto do Waste to Energy, que prevê tratamento térmico e destinação ambientalmente adequada, associado com geração elétrica a partir do biogás. Também estamos contratando um campo de testes, isto na ET Várzea, para avaliação de tecnologias de medição de biogás. Bem nessa linha também, como colocado pela Sanepar. E um projeto de economia circular na ET de Franca, que vai desde a melhoria do adensamento, a possibilidade de uso também de tecnologia de hidrólise de lodo para aumento da produção de biogás, a cogeração e continuidade do nosso projeto, porque teremos uma produção muito maior que permitirá o uso do biometano também. Aqui é uma foto só para ilustrar o composto produzido. Quando eu falo composto, é a partir do lodo, não. Foi o composto produzido na ET Lajeado, o Sabes Fértil. A Sabesp já tem esse Sabes Fértil, essa marca registrada, desde 99. Em 99, de 99 a 2001, a Sabesp, assim também como o Sanepar e outras empresas, elas produziam biossólidos para uso agrícola. No caso de Franca, era para a cultura de café. Posteriormente, com a mudança da legislação, que se tornou mais rígida, a Sabesp parou de produzir parou de fornecer esse biossólidos para os agricultores. E, em 2014, dentro desse projeto da FAPESP, novamente, produziu-se, dentro dessa estufa, produziu-se esse composto e que foi registrado no mapa. Então, a gente agora voltou a ter um produto que nem naquela época. Aqui é um exemplo de um esquema do que nós estamos prevendo em Franca, a melhoria do adensamento. Então, aqui os lodo lodo primário, lodo secundário, um adensamento primeiro para aumentar o teor de sólidos, um sistema de hidrólise. Esse lodo aqui do primário vai para o digestor.
Também prevista aqui é sistema de hidrólise, o uso de caldeira, então também precisa de biogás, a cogeração, um sistema de secagem térmica, tendo um lodo em 90%. E o que esse balanço mostrou? É lógico, é no papel, que nós futuramente vamos ter que comprovar, que seria 100% da energia para a fase sólida seria produzida dentro do próprio sistema, sem precisar um adicional. Então, seria, para essa solução, não precisaria energia externa. E teria menos 60% de lodo por aterro em relação ao convencional, se fosse considerar a solução para aterro. Bom, isso é só para mostrar um geral de algumas iniciativas. Agora eu vou falar do projeto realmente de geração de biometano, que foi implantado na ET Franca. As considerações para que esse projeto pudesse ser implantado foi que as estações, a maioria, o biogás era queimado em flare. A Sabesp produz nos digestores anaeróbios e também o ASB, que é mais em digestores anaeróbios, o seu biogás. Um levantamento que havia sido feito para contabilizar os gases de efeito estufa, ele apontou que a segunda maior fonte de gás de efeito estufa na Sabesp seria justamente a frota de veículos. E aí apareceu uma oportunidade de contemplar, ingressar nesse projeto, que justamente seria o uso do biogás para a produção de combustível veicular. Também a Sabesp teve uma experiência nos anos 80 de uma usina de purificação e compressão. Só que foi num outro contexto, onde não tinha toda essa rede de gás natural, com a facilidade de ser intercambiável com biometano, biogás natural, como é hoje. A Sabesp também já tinha feito testes com uma microturbina, em 2003, na ET Barueri. E a outra questão era a seguinte: iniciar um projeto de biometano seria uma oportunidade de inovação para a Sabesp, porque nós iríamos fazê-lo com a cooperação do Instituto Fraunhofer e teríamos todo o apoio, além do fornecimento da tecnologia para a produção do biometano, teríamos o suporte de nos orientar nos projetos e implementação. Em termos de viabilidade, era necessário internamente comprovar que mesmo com uma doação, ou sem ela, se fosse somente a Sabesp assumindo o projeto como um todo, que isso seria viável, porque um projeto desses concorre com outros, com novos sistemas de tratamento de água e esgoto, né? E também se mostrou viável. Aí decidimos assinar um acordo com o Instituto Fraunhofer para a implementação do projeto na ET de Franca. Nesse projeto, aqui é uma vista da ET de Franca. Ela tem uma população de 284 mil habitantes, a capacidade final de plano é 750 litros, atual em torno de 470, produção de biogás 3.000 normal metros cúbicos dia. O objetivo do projeto era implantar o sistema de purificação, de beneficiamento de biogás, para uso veicular, com o objetivo de redução dos gases de efeito estufa. Como foi um projeto financiado para a Alemanha, na época não foi avaliado possibilidade de outros usos. Seria para uso veicular. Então, aqui é uma visão da planta, aqui ficam os biodigestores, e aqui foi construída a instalação de beneficiamento. Construída uma linha que vai margeando e leva até... Toda essa parte aqui é nova e vou mostrar em seguida.
desse sistema, aqui está o layout, a proposta. O que estava instalado já era os nossos biodigestores, o Flare, nós só instalamos um piloto para que ele somente entrasse quando não seria necessário usar biogás para a unidade de beneficiamento, a construção da linha, aqui um soprador radial para manter a pressão na linha, e o que foi fornecimento do Instituto Fraunhofer. O fornecimento desse reservatório, que também foi importado, de dupla membrana, o sistema de beneficiamento, que fica condicionado dentro de um container, toda a parte de compressão, essa foi a aquisição nacional, né? Tanto a compressão como a bomba de biocombustíveis, e o sistema de odoração, nós agora também, por um acordo de cooperação, trocamos ele também por um sistema alemão. A capacidade da planta é 120 normal metros cúbicos, ou seja, 2.880 normal metros cúbicos. Absorve, se operado continuamente, seria exatamente o volume produzido diariamente em Franca. A infraestrutura toda foi da Sabesp, o custo da infraestrutura e a da adequação dos veículos. Quando eu falo infraestrutura, é a adequação para atender o corpo de bombeiros, toda a parte elétrica, de material à prova de explosão. Uma foto, uma vista do sistema. Novamente, biogás tem uma capacidade, armazenamento de 1.040 metros cúbicos. Aqui está o beneficiamento, parte de trocador de calor, né? Sistema de odoração e compressão, tudo acondicionado. Para integrar, para que o sistema seja controlado, foi necessário a Sabesp fazer todo um sistema supervisório para integrar as unidades. Então, com base no controle do volume do reservatório de biogás e dos cilindros, à medida que aqui ele fica de 20% a 90%, se cair abaixo de 20%, tem que mandar mais biogás. E aqui também, em uma faixa de 190 a 250 bar, é o controle. Então, quem comanda, quando a unidade de beneficiamento entra em operação, na verdade, são os níveis, tanto do biometano como do... Desta forma, como nós não operamos continuamente, a gente tem o controle de quando o sistema produz. Aqui é um gráfico do que nós controlamos, por exemplo, a entrada, 22... o sistema ele tem um software embarcado, então, um software proprietário. Então, a operação da unidade de beneficiamento é controlado por um software que se comunica com o nosso supervisório. Os dados de entrada, 120 normal metros cúbicos, temperatura de entrada do biogás. Da mesma forma, a gente tem o controle de saída do sistema. 5 bar, porque como ele opera, é um PSA, que é de pressão alternada, ele trabalha entre 2 e 6 bar, e sai em média em 5 bar, uma vazão de 88 normal metros cúbicos e uma temperatura de 28. Aqui mostrando um período de 5 horas de operação. Em termos de qualidade, aqui eu coloquei o que era esperado pelo projeto, porque antes de iniciar, nós fizemos caracterizações,
fizemos um levantamento dos 2 últimos anos de produção de biometano e também caracterizações, especialmente as caracterizações de composição, para determinar se era necessário a gente fazer um tratamento adicional para remoção do H2S, porque se fossem acima de 150, 200 ppm, seria necessário, antes de entrar nesse container, de sistema, um sistema adicional. Mas, no entanto, em Franca, a concentração, aqui colocando em miligramas, ela é baixa. Aqui já... Nessa coluna aqui são os limites da nossa resolução. 90 de metano, a planta produz acima de 97. A soma dos inertes, 10, nossa dá 2,5. CO2, 1,4, 0,84, N2 e assim por diante. O ponto de orvalho na resolução é menos 60, aliás, o nosso projeto foi estabelecido menos 60 e a gente trabalha uma faixa de menos 80, menos 100. Essas informações aqui, nós temos medições online e essa média aqui foi de laboratório que a gente realizou. Poder calorífico, a 10,10 e... em torno de... aqui, na verdade, eu esqueci de colocar, é 13, e o índice de Wobe, acima de 13. Ou seja, em termos de composição, ele está atendendo. E é uma discussão que a gente está vendo com a biogás, da possibilidade até de que esses nossos... Como nós temos um monitoramento online, mas que não é por cromatografia, se a gente vai conseguir estabelecer uma metodologia para poder, em unidades de menor porte, fazer o uso de medições por absorção, dispersão, absorção infravermelho, sensores eletroquímicos, como é o caso que a gente usa lá em Franca. Nosso biogás de entrada, ele tem uma concentração entre 68 e 74 de metano, o que também facilita chegar nesses valores de 97. No caso do ASB, até esses valores são mais altos. Em termos de desempenho veicular, a Sabesp, no primeiro ano, no primeiro ano nós tínhamos 18 veículos, e atualmente nós estamos com 38 veículos adaptados. Em termos de desempenho, ela foi bastante eficiente. Isso aqui são dados padrões de referência, e o nosso ficou em torno de 6. Em termos... Aqui, dá para ver aqui, a média. A nossa média é 6, e a bibliografia fala em 5 a 6 metros cúbicos para cada 100 quilômetros. Só um gráfico aqui, só os carros que a gente mais usou, biometano, e 400 abastecimentos. O carro que mais rodou teve 3.000 metros cúbicos de uso e 400 abastecimentos. Em termos de consumo do biometano, no primeiro ano, nós consumimos em torno de 1.700 por mês, que em torno de 5% do que nós poderíamos produzir. Parece pequeno, mas como nós estamos trabalhando nesse projeto como uma pesquisa, a partir deste ano, com a busca da certificação do nosso produto, é que nós vamos poder dar um passo a mais para tomar decisões quanto ao que fazer com o excedente. Nesse segundo ano, nós tivemos 63% de aumento de consumo. Então, dos nossos 1.700 por mês, nós passamos para torno de 2.800, com o aumento da frota. Aqui é uma foto do dia da inauguração, com os carros abastecendo, mostrando aqui o detalhe. Aqui o abastecimento e a bomba. Bom, com relação a esse projeto de biometano, houve uma economia,
deixamos de usar, no primeiro ano, em torno de 21 mil metros cúbicos, ou que representa 33 mil metros cúbicos de etanol, né? Ou 21 mil metros cúbicos de biogás, e no segundo ano, eu estou cobrindo aqui, e no segundo ano tivemos um aumento para mais de um aumento de 63% nesse consumo, acima de 30. Contabilizando em termos de quilômetros rodados, pode-se falar que ao longo desse projeto a gente ao menos rodou 800 mil quilômetros com a nossa frota. Também testamos o ônibus da Scania, que ficou disponível lá em Franca, e também um Audi, que veio de fábrica já convertido para usar gás natural, né? Ou, no caso, biometano. O sistema tem operado conforme o projetado, em termos de qualidade, e agora nós já fizemos também caracterizações de algumas de halogenados e siloxanos, que são os compostos mais específicos, e essa semana fizemos nosso pregão e vamos iniciar a nossa avaliação de risco, que é justamente onde que vai ser feita uma avaliação por especialistas, que não pode ser feito pelo corpo técnico da própria empresa. A Ecometano já fez nas suas plantas, né? Que foi a primeira. E com base nessa avaliação, será definido a frequência de monitoramento, visando a obtenção como um produto, e aí, como produto, ele pode tanto ser, ele poderá ser comercializado, seja injeção de rede, seja por caminhão feixe, mas aí a gente teria um produto e uma segurança de que está aprovado. Para uso apenas da própria empresa, isso não é necessário. Basta controlar seus parâmetros para que você não prejudique, afete o motor do veículo que está sendo usado. Após essa regulamentação, atendidos essas exigências, aí a Sabesp poderá pensar em venda ou acordos. Atualmente, nós estamos discutindo com algumas possibilidades, até de fornecimento para a indústria local, claro, ou então para a concessionária local. O que nós precisamos atender? Essa resolução, a 685, de qualidade do produto, né, que, como a Melina falou, só saiu em 2017, a de instalação produtora, que é uma licença, embora a gente tenha a licença do órgão ambiental local, essa aqui é uma para ser certificada, uma instalação para funcionar como uma estação de produção de biocombustível. E também saiu a resolução da Arcesp, que é justamente que define e regulamenta a injeção na rede. Em termos de normas, a BNT, estamos revisando a de siloxanos e orgânicos voláteis, e também ela está elaborando uma norma, junto com a participação dos produtores e concessionárias, para injeção na rede. Bom, aqui é só uma complementação ainda, que eu já falei da regulamentação, e o que nós estamos prevendo aqui no nossa análise de risco. Nós vamos avaliar a qualidade, validar essa qualidade e, se for necessário, fazer adequações. Por quê? Quando a planta foi fornecida, em termos de alguns parâmetros, não tinham limites. Por exemplo, na Alemanha, não tinha o limite por siloxano. Então, e aqui no Brasil também só saiu em 2017. Então, caso alguns parâmetros não estejam
sendo atendidos dentro do limite pré-estabelecido, aí nós teremos que fazer. Mas, por enquanto, nós não identificamos, mas a análise de risco é que vai definir isso melhor. E depois, a aquisição do cromatógrafo. No caso de injeção na rede, a Sabesp vai ter que adquirir um cromatógrafo. Bom, facilitador desse projeto. A gente já tinha, para realizar esse projeto, a gente já tinha a produção exatamente do que precisava o sistema. Além disso, o sistema que foi fornecido para a produção de biometano, ele pode operar no período que tenha a quantidade de biogás e parar por um tempo. Então, a descontinuidade é aceitável. Outra, nós estávamos trabalhando íamos produzir um combustível renovável e que era para substituir o outro. Então, caso a gente não tivesse biometano, poderia usar gás natural. Redução das emissões era algo que a gente precisava atender. E também isso aqui em redução de emissões, tanto pelo fato do tempo que a gente não precisa usar o flare, que embora ele remova 50%, ele não é um flare fechado. E também a redução das emissões pela substituição do combustível. Agora, os dificultadores, atualmente ainda, são as faltas de políticas de incentivo, não é nem reduções, isenções. Então, a Sabesp até acaba nem se beneficiando muito, às vezes, de incentivos, porque ela é uma prestadora de serviço, ela não é uma indústria, né? A pouca oferta de serviços especializados em monitoramento, de parâmetros chaves, como eu citei, por exemplo, siloxano, você vai achar no Brasil 2, 3 laboratórios, então é difícil. No estado de São Paulo tem um para fazer. Manutenção de alguns equipamentos específicos, especialmente quando você está lidando com muita tecnologia importada, e critérios de atendimento de qualidade, exigências regulatórias, o fato de não considerar o efeito de escala. Porque há uma diferença entre você fazer toda uma infraestrutura para uma vazão de 10, 8 mil metros cúbicos de biometano e de uma de 1.700 ou 1.500. E isso vai ser um problema, eu acho que vai inviabilizar muitas das instalações que gostariam de produzir biometano, se precisar atender todas para injetar na rede, se precisar atender análise de risco. Não que não possa ser, mas alguma coisa, e se a gente está vendo junto com a biogás também, acho que seria uma demanda importante para ser levada. Bom, agradecer aqui a equipe envolvida do projeto, da Et Franca, o pessoal da parte financeira, a equipe de Fraunhofer, e os colegas também da minha área que contribuíram. Bom, espero ter conseguido pelo menos mandar mensagem. Não estou... apresentações online são complicadas. Mas, obrigada, Rosane. Eu acho que... Desculpa, te cortei. Mas já... Então, a gente até já estourou o nosso tempo, né? Eu acho que só que ainda tem bastante gente assistindo, isso mostra o interesse no assunto. Obrigada, Rosane, eu acho que você deu um panorama super bom e essas conclusões ali também importantíssimas, dizendo quais são os desafios hoje, né, para esse setor e os desafios para a gente aumentar o aproveitamento desses resíduos para a geração de biogás. E, como você falou, né, na biogás a gente tem discutido junto com a ANP, com a ABNT, para que a gente consiga facilitar esses processos e tornar mais viável, né, o aproveitamento desses resíduos. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, se vocês não se incomodarem também com o tempo, a gente já passou um pouquinho, mas vai ser uma pergunta rápida para cada um, e a gente encerra, e as perguntas que não forem respondidas, como eu já falei no início, a gente vai colocar a resposta no nosso site, tá? Junto com as apresentações. Então,
Indo bem breve, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Melina, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder. Se é possível construir o aproveitamento de biogás em aterros já construídos e que não tem a captação de gás hoje, e aqueles que já têm captação, mas que o gás é queimado. Se é possível a gente ainda promover o aproveitamento desse gás. Legal, bom, obrigada pela pergunta. Sim, é plenamente possível. Eu acho que a gente tem que sempre dar uma peninha, porque, né, se a gente vai começar a explorar um aterro que não tem ainda o sistema de captação, dá para afirmar que muito do biogás produzido por aquela decomposição já foi para a atmosfera. Então, a gente perdeu um potencial, a gente deixou de aproveitar um potencial, mas é plenamente possível perfurar poços num aterro que não tinha nenhum sistema de captação de biogás previsto. Até no videozinho, que eu não sei com que qualidade passou para vocês, dá para vocês verem ali um esqueminha de como a gente perfura poços. Então, mesmo naquele aterro, mesmo naquele nosso projeto em Fortaleza, a gente tem poços verticais que são construídos desde a base, junto com o aterramento de resíduos, mas a gente também perfura outros. Então, assim que uma célula é encerrada, a gente ainda perfura outros por cima. Essa técnica é uma das técnicas que poderia ser usada num aterro que está fechado. Tamar, deixa eu pedir uma licencinha, porque só para adicionar um negocinho. Eu acabei esquecendo de falar, acho que a gente fica tão... a gente que trabalha com biogás está tão habituado a vencer desafios que a gente está sempre olhando para o próximo desafio. E eu esqueci de falar que a nossa planta de Fortaleza não é só a maior planta em produção, a única planta de biometano que faz injeção de biometano no duto, é também a primeira planta de biometano certificada pelo RenovaBio. Tipo, tem que falar isso porque morro de orgulho do time, entendeu? Tem que falar isso para os meus colegas. Exatamente, é verdade. Temos que valorizar. A primeira, por enquanto, única, né? Certificada. Por enquanto, única, mas por enquanto. Por enquanto. Acho que respondi, né? Obrigada, Melina. Vou fazer uma para o Gustavo. Gustavo, tem uma pergunta até que acho que você até já respondeu, mas foi perguntada aqui se a partir de que nível de população podemos considerar viável uma planta de tratamento de esgoto? Bom, vamos lá. Na verdade, a pergunta é específica sobre uma planta de tratamento de esgoto. E nós trouxemos aqui uma abordagem que é a recuperação do biogás ou a valorização do esgoto para a geração de subprodutos importantes. Então, a resposta específica para esta pergunta é: depende. Depende do modelo de negócios apresentado, depende do contexto regional apresentado. Mas alguns macro números foram aqui apresentados. Por exemplo, hoje os estudos que nós colocamos na mesa em parceria com os alemães, em parceria com alguns especialistas do Brasil nesta área, nos mostram que a viabilidade para uma estação de tratamento de esgoto que produz biogás e gera energia elétrica encontra-se quando o esgoto gerado é proveniente de uma população que tem pelo menos 100 mil habitantes. Né? Então, esse é um macro número. Gustavo, e se olharmos especificamente para o uso térmico do gás, para a secagem? Então, depende da tecnologia. Se eu estou falando de uma tecnologia de secagem comercial, um secador granular rotativo, uma esteira, né, um pedal dryer, então eu estou pensando também em estações que tenham aí atendimento para 100 mil, 150, 200 mil habitantes. Agora, se eu penso na utilização de um sistema similar ao steel, por exemplo, então aí nós já conseguimos viabilizar esses empreendimentos para estações de pequeno e médio porte, ou seja, 20, 25, 30 mil habitantes, a gente já encontraria essas viabilidades. No que diz respeito ao biometano, estão em andamento estudos muito interessantes, né, que, se tiverem resultados efetivos, podem nos levar à valorização, inclusive para estações de menor porte, pensando no biometano. Então, são estudos que estão em andamento e a gente acredita que essa possa ser uma perspectiva também. Então, arredondando aí a palavra, Tamar,
é muito difícil a gente dizer qual é exatamente o ponto de viabilidade. O que eu recomendo, de uma maneira muito séria, é vamos estudar caso a caso, entender as características quali e quantitativas do biogás em um determinado empreendimento, entender a realidade regional e estabelecer um bom plano de negócios antes de fazer os investimentos. E o que eu posso te dizer é que a gente tem conhecimento suficiente para encontrar viabilidade nas plantas de pequeno, médio e grande porte, dependendo da rota tecnológica e do uso do biogás que se apresente. É isso, minha cara? Perfeito. Obrigada, Gustavo. Rosane, eu vou fazer uma para você, que também você já falou, mas eu acho até que é interessante reforçar esse ponto, né? Perguntaram aqui se o biometano de Franca ele atende à resolução da NP 685, e eu vou juntar com uma outra pergunta, que é para você comentar um pouco se essa legislação atual, se essas exigências, né, estão dificultando ou não, né? Como que você está vendo a regulação da ANP para futuros projetos? Em termos de composição, atende plenamente. Alguns análises a gente vai ter que fazer mais, porque a gente fez só algumas específicas, nós fizemos uma campanha, outros 2 campanhas. Então, os compostos específicos, e daí a razão de contratar essa análise de risco, onde que a gente vai fazer campanhas intensivas, pelo menos em um período muito curto, 9 caracterizações completas, e aí fazer uma curva e analisar vários pontos. Por exemplo, alguns compostos específicos, a gente contratou uma caracterização e fez desde bruto, após a remoção do H2S e depois produto final, onde que a gente realmente comprova as eficiências de remoção, chegando nos valores considerados. Mas não dá para concluir com 1 ou 2 caracterizações. Em termos de composição, nós temos muito e atende, e as poucas que nós fizemos foi satisfatório, mas não é uma coisa que dá para dizer que é conclusiva. Então, daí precisa agora, por isso que a gente vai partir para análise de risco para poder chegar na qualificação como produto, né? A próxima que você falou, o que mais? Como que você vê essa regulação, as resoluções da ANP em termos de tornar mais viável, né? Como que elas... Por exemplo, eu tenho estudado muito a questão dos siloxanos. A gente realmente vê que essas baixas concentrações, mas o que eu percebo é que elas realmente, os limites que foram estabelecidos, é você considerando concentrações altas, bastante uso, e talvez esses compostos não é não atingi-los, mas a questão do monitoramento é que eu acho que mais complica. Atingir, eu já acho que já é difícil, porque são concentrações baixas, mas existe tecnologia para isso. Agora, monitorar está sendo o mais difícil. Por exemplo, a gente tem aqui um laboratório em São Paulo, aí tem outro no Paraná, outro no... Pelo menos o universo que eu conheço, outro em Fortaleza. Isso não são análises que você manda de avião fácil de um lado, você não vai mandar para um outro lugar. Então, acho que o que dificulta é isso, a gente não tem tanto controlar algo que não tenha tanta oferta em laboratório. Então, acho que se puder a flexibilização, como é na Europa, eles estabelecem uma faixa se for injetar na rede. Se você tiver poder de diluição, você não precisa. Agora, se você usar só ele, você tem que atender exatamente o limite, o 0,3. Se não, tem aquele efeito de diluição, pode chegar a 1. Estou dando só um exemplo do que é o mais comentado geralmente, que é o siloxanos. Então, essa flexibilização acho que já seria bem-vinda. Deixa eu complementar, Rosane. Acho que até... Desculpa, estou chorando todos os tempos, né, Tamar? Imagina! Depois a gente vê esses créditos aí. Para você ver que o biometano, o biogás de uma forma geral, mas especialmente o biometano, não só não tem incentivo, como tem muita dificuldade, né? É muito difícil, é custoso você implantar, é custoso você manter. Então, de novo, esse é um dos motivos pelos quais a escala é muito importante no Brasil, né?
A gente tem que, vale a pena trabalhar para a gente viabilizar projetos menores, sim, e um dos trabalhos que a gente pode fazer é simplificar a legislação, que é caro e é difícil para um pequeno produtor entender essas regras que são impostas hoje. Daí a solução, para quando é para o seu uso próprio, é uma boa solução, se for para o seu consumo. Claro que você vai controlar também, porque ninguém vai querer usar no seu veículo, ou na frota local da empresa, um produto não conforme. Mas é uma solução que você não tem tantas interfaces com outros, também tem que controlar, mas não é diferente da injeção na rede, que tem umas exigências mais... É outro tipo de controle, né? Sim. Cromatógrafo online, essas questões que vão acabar encarecendo para a tomada de decisão, né? Sim. São diversos assuntos aí que a Biogás está bastante envolvida, né? Que a gente tem buscado facilitar, né? Um dos nossos trabalhos na associação é realmente permitir o desenvolvimento do setor e olhar os pontos que são críticos que a gente tem que atuar para garantir que seja mais viável, né? Então, gente, eu agradeço aí muito, eu poderia ficar horas aqui, né? Obrigada. E agradeço muito a participação de quem está aí nos ouvindo no YouTube. Amanhã tem mais, amanhã é o nosso último webinar falando de políticas públicas e financiamento. Então, até amanhã. Obrigada aos palestrantes de hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Excelente final de dia a todos. Até breve. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau.